A gente vai conversar agora sobre ainda a crise na Venezuela com o Roberto Ibel, que é professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo. Professor, bem-vindo. Queria que você começasse falando sobre a ida de González para a Espanha e os impactos da luta lá da oposição na Venezuela com relação a este movimento. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Pedro, boa tarde, Renata, todos que estão acompanhando aqui a CNN Brasil. É mais um episódio, né? Hoje a saída do opositor, né, e aparente presidente eleito da Venezuela, Edmundo González, para a Espanha, nesse embate entre o ditador Nicolás Maduro na Venezuela e não apenas a oposição venezuelana, mas boa parte da comunidade internacional. González deixa a Venezuela para proteger a sua vida e até mesmo tentar manter algum tipo de diálogo da oposição com o restante do mundo, porque a oposição hoje na Venezuela começa a ser cerceada de todas as maneiras. Os seus líderes ou estão presos ou estão asilados no exterior. E para o Brasil, eu acho que é muito emblemático, acompanhando os movimentos, as declarações do Itamaraty desde antes das eleições que aconteceram no final de julho, como a Renata acabou de colocar, fica muito claro que o posicionamento do Brasil hoje não é mais de uma parceria estratégica com a Venezuela ou de uma amizade com o regime autoritário de Nicolás Maduro. Muito pelo contrário, a gente percebe uma mudança de tom e uma mudança de ações do governo brasileiro com relação ao regime de Nicolás Maduro, e eu acho que esse episódio também agora da saída do Brasil, né, a provável saída do Brasil da administração, tanto da embaixada argentina como da residência do embaixador na Argentina, talvez seja mais um episódio neste capítulo cujo final provavelmente não será muito bom. Alguns analistas, eu me incluo nestes, né, neste grupo, acreditamos, inclusive, que pode ter aí algum tipo de rompimento, algum tipo de esfriamento ou congelamento das relações entre Brasília e Caracas. De toda maneira, fica muito claro que o governo Lula está descontente com o governo de Nicolás Maduro, somente pelo caso das eleições, que aparentemente, e toda a comunidade internacional já reconhece, foram fraudadas. Renata. Professor, boa tarde. Pegando justamente esse gancho que o senhor acabou de dizer, como que isso pode impactar com a relação com outros países, como o Brasil, por exemplo? Boa tarde, Renata. Eu acredito que o Brasil ainda era um dos únicos canais que a Venezuela tinha para se comunicar com o restante do mundo, pelo menos o mundo ocidental, né? Países, inclusive governados por partidos de esquerda, como a Colômbia, Chile, México, se posicionaram muito críticos às ações de Maduro e o não reconhecimento de Maduro no resultado oficial eleitoral, porque as atas divulgadas por Edmundo González, que hoje está na Espanha, são muito claras, são muito convincentes de que Nicolás Maduro não ganhou as eleições. Então, isso prejudica o relacionamento da Venezuela e do governo de Nicolás Maduro com o restante do mundo. E eu vejo essa concessão, se a gente olha, por exemplo, a imprensa oficial venezuelana, eles colocam isso como se fosse um benefício que o governo venezuelano estaria dando a Edmundo González, né, uma proteção, inclusive, nestas palavras, que ele pode receber o asilo de um outro país e a Venezuela não fará o mesmo. Mas fazendo uma leitura política, ou seja, uma leitura real do que aconteceu, é de que a Venezuela hoje ela tenta, né, ao permitir que Edmundo González saia de Caracas e vá até a Espanha em uma aeronave da Força Aérea Espanhola, tem que deixar isso muito claro, é uma tentativa de enxergar a Espanha ainda como um outro canal, porque o próprio regime de Maduro já percebe que o Brasil não irá mais adiante, não permitirá esse tipo de diálogo, até mesmo pelas ações do governo venezuelano, o governo brasileiro é recíproco, aí é a questão da reciprocidade diplomática. Então, traduzindo para quem está acompanhando agora na CNN, a Venezuela está cada vez mais isolada do sistema internacional. Então, ela busca essas alternativas, vende internamente como se fosse uma solução do governo venezuelano, mas externamente nós sabemos que o regime autoritário de Nicolás Maduro está cada vez mais isolado. Professor, dá para a gente imaginar medidas mais agressivas do governo brasileiro? Queria que também o senhor falasse sobre os impactos de eventuais medidas. Por exemplo, o Brasil assume a custódia da embaixada da Argentina num contexto em que os diplomatas argentinos são retirados da Venezuela.
Dá para a gente imaginar algum movimento nesse sentido também com os diplomatas brasileiros e quais seriam as consequências disso? Bom, Pedro, o Brasil sempre foi muito pragmático nas suas relações diplomáticas desde a independência. Inclusive, ontem foi dia da independência, foi até ressaltado no discurso de várias lideranças aqui no Brasil, inclusive do presidente Lula. O Brasil sempre foi muito pragmático. Então, o Brasil será responsivo, reativo a qualquer medida adotada pelo governo de Nicolás Maduro. Eu trago um exemplo recente de outra ditadura latino-americana, no caso da Nicarágua, na qual o ditador, o líder nicaragüense, Daniel Ortega, expulsa o embaixador brasileiro, e o Brasil, como reciprocidade, acabou expulsando a embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil. Mas foi reativo. Eu não vejo o Brasil tomando alguma posição que possa, digamos assim, acarretar numa consequência negativa para o Brasil. Ou seja, ele vai esperar que a Venezuela tenha algum tipo de ação. Por exemplo, tirar a custódia brasileira, tanto da embaixada como da residência do embaixador em Caracas, certamente o Brasil responderá e levará isso a fóruns internacionais. Agora, se for uma ação direta contra os representantes brasileiros, diplomatas brasileiros e a embaixada brasileira, aí sim o Brasil adotará algum tipo de medida com a expulsão ou chamamento para consultas, como a gente fala na diplomacia, dos diplomatas venezuelanos aqui no Brasil. Mas isso é válido destacar, o Brasil sempre é pragmático e responsivo. Não significa que o Brasil não está acompanhando com atenção e principalmente com preocupação o que está acontecendo na Venezuela, não apenas relacionado ao caso de Edmundo Gonzalez ou ao caso da Embaixada da Argentina, mas a situação da Venezuela como um todo, até porque Brasil e Venezuela compartilham fronteira, é o estado de Roraima, no norte do Brasil, a sua energia depende praticamente da energia que é disponibilizada e vendida pela Venezuela, então aí tem outras questões, além da política, questões securitárias, questões fronteiriças, que preocupam muito. E um terceiro ingrediente também nessa preocupação brasileira é também com a questão das migrações, né? Ou seja, uma eventual guerra civil ou um confronto ainda maior entre a oposição e na Venezuela pode gerar um número maior de refugiados, solicitantes de refúgio, imigrantes para a América Latina como um todo, na qual o Brasil é um dos destinos óbvios, porque compartilha a fronteira com a Venezuela. Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação aqui no Agora CNN. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais, Roberto Ibel. Até mais, professor. Obrigado, boa tarde.